Glória a Deus por essa noite. Eu quero compartilhar com você a palavra do coração de Deus para fortalecer a tua fé, para renovar a tua esperança nessa noite. E o tema dessa mensagem é: se não será fácil, que seja leve. Você pode repetir comigo? Se não será fácil, que seja leve. Diga de novo: se não será fácil, que seja leve. Eu quero olhar com você a palavra de Deus e aprender o que nós precisamos saber para superar dias difíceis, celebrar os dias bons e para ter clareza de visão e não nos perdermos no caminho, ou melhor ainda, para não perdermos o caminho de Deus para nós. E o que eu desejo é que esses conselhos práticos e bíblicos que eu vou compartilhar com você essa noite sejam úteis a você e te ajudem a ser guiados em paz pelo Espírito Santo ao longo da sua jornada. É o que eu desejo e é pelo que eu oro. Se você deseja isso, diga amém. Você está aqui, irmão? Você deseja que a sua jornada seja guiada pelo Espírito, que você viva em vitória enquanto você estiver aqui? Amém, glória a Deus. Bom, irmãos, eu sei que você deve concordar comigo que a vida muitas vezes não é fácil. Você concorda comigo? A vida muitas vezes não é fácil. Ela muitas vezes nos lança em desafios inesperados, sem pedir permissão, abalando o status quo e chacoalhando a nossa vida. E isso nos chama a ter coragem, nos chama a viver com coragem. E muitas vezes a lutar contra tudo, a lutar contra todos. E nem sempre nós nos sentimos fortes o bastante para resistir e vencer. Eu sei que é assim com você, porque também é assim comigo. Somos seres humanos suscetíveis às pressões que a nossa alma nos faz em dias de grandes desafios. Mas a verdade é que o Espírito de Deus em nós é a força que precisamos para resistir firmes e vencer. Você crê comigo? Diga amém. Que o Espírito Santo seja mesmo a sua força e a sua coragem para esses dias difíceis. Agora, do outro lado, outras vezes a vida parece boa. E talvez essa seja a sua vida hoje, aqui, agora. Está tudo dando certo. E nós nos sentimos encorajados a avançar e a conquistar naqueles dias em que nós nos sentimos invencíveis. Se essa não é a sua condição agora, certamente você já esteve nessa condição. E é muito bom atravessar temporadas de vitória, temporadas de avanço, de progresso, de crescimento e de experimentar a bênção de Deus sobre a nossa vida, nos tocando de maneira objetiva, prática. Isso é maravilhoso. E essa é a vida que Deus nos deu para viver, irmãos. Uma vida que é feita de picos e que é feita de vales. Nos picos da vida nós celebramos, nos vales da vida nós aprendemos. Você concorda comigo? Nos picos da vida nós aproveitamos, celebramos, festejamos, compartilhamos aquilo que Deus tem feito em nós, tem feito por nós, tem feito conosco. Até que venha o próximo vale. E no próximo vale, nós certamente aprenderemos lições valiosas que nos forjarão e nos farão melhores e mais fortes até chegarmos no próximo pico. Essa é a vida. E nós precisamos estar prontos, irmãos, prontos para desfrutar os picos, sem nos desinstalarmos da realidade, tanto quanto para atravessarmos os nossos vales com alegria e sem perder a esperança. É possível, irmão, muitas vezes é difícil, mas é possível atravessar os vales da vida com alegria e sem perder a esperança. Por isso eu creio que isso que nós vamos compartilhar essa noite pode servir ao propósito de renovar a sua esperança, de fortalecer a sua fé e de encorajar você ainda mais, caso você esteja vivendo essa boa temporada da sua vida, e renovar a esperança e fortalecer a fé, caso você esteja vivendo uma temporada difícil na sua vida, porque a palavra de Deus tem esse poder. O escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Diga comigo, eficaz. Eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e apta para discernir as intenções, os pensamentos, os corações dos homens. E nós abrimos o nosso coração para a palavra de Deus, para que ela opere em nós com poder nessa noite,
nos dando aquilo que nós precisamos para a semana que começa, para que a semana que começa seja uma semana vitoriosa, seja uma semana de pico ou de vale, seja uma semana vitoriosa para a glória de Deus, amém? Veja só o que diz a Bíblia em João capítulo 16, versículo 33. É uma passagem bastante conhecida dos evangelhos, talvez você tenha ela de cor, mas eu quero que você leia comigo João 16, 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo, disse Jesus. João capítulo 16, versículo 33. Veja o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos, e diz também a nós nessa noite, por meio da sua palavra, é que se nós não podemos evitar as aflições dessa vida, devemos conservar um bom ânimo. Amém? Se nós não podemos evitar as aflições dessa vida, devemos conservar um bom ânimo. Todos nós, se tivéssemos o poder de controlar todas as coisas que nos acontecem, certamente nós evitaríamos muitos, se não todos os problemas que poderíamos enfrentar na vida. Mas graças a Deus nós não podemos controlar todas as coisas que nos acontecem. Graças a Deus porque existem os problemas, porque existem as aflições, porque existem as temporadas difíceis da vida, porque elas nos forjam, nos ensinam coisas que nós não aprenderíamos de outra maneira. Elas nos ensinam a confiança, a perseverança, nos ensinam o caráter de Deus, a sua bondade, a sua generosidade. Elas fortalecem a nossa esperança e a nossa confiança nele. Graças a Deus por cada aflição dessa vida. Então, se nós não podemos controlar todas as coisas, evitar as aflições dessa vida, devemos conservar um bom ânimo. E esse ânimo, irmão, não é um simples estado de espírito, não é um simples bom estado de espírito. Esse ânimo de que Jesus fala é o ânimo que vem da certeza de que o mesmo Espírito que ressurgiu a Jesus dos mortos é o Espírito que Ele nos deu e que também nos ressurgirá e nos fará viver outra vez. Você crê em Jesus, todo o seu coração, e confia no Senhor como seu único e suficiente Salvador? Então você tem o Espírito de Deus aí dentro de você, e esse Espírito de Deus dentro de você é o mesmo Espírito de Deus que trouxe Jesus dos mortos. E esse Espírito é o Espírito que nos fortalece e nos anima em dias difíceis, para seguirmos confiando nele, para seguirmos resistindo na fé, para seguirmos de pé sem desistir da nossa jornada. Então o que Jesus está dizendo para os seus discípulos, em outras palavras, é: se não será fácil, que seja leve. Amém, meu irmão? Certamente eu sei, e eu não preciso de superpoderes para isso. Num pequeno público como o nosso, isso é simples de se constatar. Há aqui nessa noite quem esteja desfrutando bons dias, e há também quem esteja resistindo dias maus. E por isso, exatamente por isso, é muito importante saber o que a palavra de Deus diz sobre como nós devemos resistir firmes de pé. E olhando sempre adiante, isso é muito importante. É importante olhar para frente. É importante entender o cenário, o contexto em que vivemos no presente, olhando sempre para frente, porque a sua vitória está no Senhor, e o Senhor é aquele que vai adiante de nós. Então, se você olha para frente, se você olha adiante, você verá o Senhor e será encorajado para seguir confiando nele. A palavra de Deus diz no Salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Você pode dizer aleluia? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Então, seja num pico ou seja num vale, seja num bom ou num mau momento, seja em dias bons ou dias maus, nós seguimos confiando nele, para que a nossa vida seja um testemunho nesse mundo. E a partir desse tema, eu gostaria de propor 4 conselhos bíblicos para fazer que a vida seja leve, já que ela nem sempre será fácil. Você está pronto? Diga comigo. Amém. Assim seja.
Primeiro conselho: tome as decisões mais difíceis sempre o mais rápido que puder. Tome as decisões mais difíceis sempre o mais rápido que você puder. A maioria das pessoas que eu conheço, irmãos, seria capaz de postergar decisões difíceis até a volta de Cristo. Você é uma dessas pessoas, sim ou não? Mas infelizmente isso não é possível. E nem é o que Deus quer definitivamente. É preciso coragem. E é preciso também a atitude certa para tomar decisões difíceis sempre o mais rápido possível. Agora veja, eu não estou dizendo aqui que você deve tomar decisões difíceis com pressa e sem qualquer tipo de reflexão, de ponderação. Muito menos sem oração e a clara consciência da direção do Espírito Santo para você. Porque urgência e pressa são coisas diferentes. Nós devemos tomar decisões urgentes, sem pressa e sem perder o timing de cada uma delas. Você consegue entender isso? Muitas vezes nós atropelamos as coisas, por assim dizer, nós tropeçamos porque tomamos decisões difíceis com pressa. Decisões difíceis precisam ser tomadas com urgência, mas sem pressa. Porque para cada coisa, debaixo desse céu, disse o sábio Salomão em Eclesiastes, há um tempo determinado por Deus. Mas nós não podemos perder a urgência de vista. Nós não podemos deixá-la escapar do nosso radar. Postergar decisões difíceis mais do que se deve é muito ruim, porque pode tornar impossível o que ainda é difícil. Sabe aquele tipo de coisa que é difícil agora, mas você demora tanto a resolver, demora tanto a mexer nela, você posterga tanto a lidar com ela, que uma hora ela se torna difícil de se resolver. Você já passou por alguma situação assim na sua vida? Hoje eu devia ter feito isso, agora já não dá mais. Eu devia ter feito aquilo, agora já não dá mais. Eu devia ter resolvido isso, agora já não dá mais. Postergar decisões difíceis pode nos causar esse problema. O problema de vermos tornando-se impossível aquilo que ainda era difícil. Postergar decisões difíceis aumenta o nosso estresse, aumenta a nossa ansiedade, à medida em que nós percebemos a nossa incapacidade de lidar com certos problemas. É muito ruim viver com ansiedade, sob pressão, sob estresse. E muitas vezes nós entramos nesse estado de alma simplesmente porque estamos demorando a resolver coisas que nós sabemos que já deveriam estar resolvidas há algum tempo. Estou falando para alguém aqui essa noite? Então tome suas decisões difíceis sempre o mais rápido que você puder. Postergar decisões difíceis podem nos levar a perder oportunidades que não voltarão jamais. Agora veja, o inverso também é verdade. Quando nós tomamos decisões difíceis com a urgência que elas devem ser tomadas, no time certo de cada uma delas, depois de termos orado e ouvido o Espírito Santo a respeito da direção que devemos tomar, nós eliminamos a possibilidade de que o difícil hoje se torne possível amanhã. Então a chance ainda é real. Ainda dá para virar. Ainda pode ser diferente. Que a gente está trabalhando nisso. A gente está debruçado sobre a questão. A gente não está deixando para lá. A gente não está fazendo de conta que não é com a gente. A gente está de olho, a gente está atento, a gente está pronto para lidar com aquilo. Quando nós tomamos decisões difíceis com a urgência que elas devem ser tomadas, nós diminuímos drasticamente os níveis de estresse e ansiedade, uma vez que nós já nos livramos de suas cargas e conservamos em aberto as oportunidades que jamais voltariam se nós as tivéssemos perdido. Então veja que tomar decisões difíceis com a urgência que elas devem ser tomadas é sempre muito melhor do que postergar decisões difíceis por causa do medo, por causa da insegurança, por causa da desconfiança, por causa da instabilidade emocional. Então seja num tempo bom, seja num tempo ruim, seja num pico ou num vale, em tempos difíceis ou de bonança, tome as suas decisões difíceis sempre o mais rápido que você puder. Amém, meu irmão? Talvez você esteja prestes a entrar numa semana
em que decisões difíceis precisarão ser tomadas. Talvez você esteja prestes a entrar numa semana em que resoluções que já deveriam ter acontecido há muito tempo precisarão acontecer agora, de um jeito ou de outro. Então você precisa se lembrar disso. É sempre muito melhor tomar as decisões difíceis que nós temos diante de nós o mais rápido que pudermos. Você está comigo? Diga amém. Segundo conselho bíblico que eu quero te dar, meu irmão, para fazer que os seus dias sejam mais fáceis, mesmo que eles não sejam mais leves, mesmo que eles não sejam fáceis. O segundo conselho bíblico é: encontre e cadencie o seu ritmo. Eu quero explicar para você o que isso significa. Veja, um grandíssimo problema, e esse é um problema que afeta a todos nós, uns mais, outros menos, mas fato é que afeta a todos nós. E nós enfrentamos, nos dias de hoje, é o problema da comparação. Quem aqui já sofreu por ficar se comparando demais? Por ficar comparando demais as suas coisas com as coisas dos outros. Ficar comparando demais a sua realidade com a realidade dos outros. Ficar comparando demais o seu dinheiro com o dinheiro dos outros. A sua roupa com a roupa dos outros. O seu estado de vida, o seu momento de vida com o momento de vida dos outros. É muito ruim. É muito ruim. Isso é um problema que todos nós enfrentamos em maior ou menor grau. Especialmente por causa dessa grande cortina de fumaça que se tornaram as mídias, de um modo geral, especialmente as mídias sociais. Então nós estamos o tempo todo vendo o que as pessoas estão fazendo, vendo como elas estão vivendo, vendo o que elas estão comendo, o que elas estão vestindo. E em algum momento nós passamos a acreditar que a nossa vida não é tão legal quanto a do outro parece ser. E o que nós não sabemos de verdade, o que nós não sabemos de fato, é que muito do que nós vemos, muito do que nós estamos admirando não é verdade. É uma mentira. E por isso eu chamei de cortina de fumaça. Então nós enfrentamos o problema da comparação o tempo todo. E a verdade é que nós somos seres únicos, criados por Deus para um propósito único. E jamais seremos capazes de ser um eu completo enquanto ainda quisermos ser um outro pela metade. Por isso a melhor coisa que nós podemos fazer é olhar para aquilo que Deus tem feito por nós, para nós, conosco, admirar a beleza daquilo que Deus está fazendo no nosso cenário, no nosso contexto, é admirar a beleza das transformações que Deus tem feito em nossa vida, é admirar o modo tão gracioso como o Espírito Santo nos conduz na nossa jornada pessoal, particular, nos levando a entender o coração de Deus, nos levando a entender os propósitos e os caminhos de Deus para nós, sem nos compararmos com quem quer que seja, porque isso é uma grande cortina de fumaça. E é exatamente isso que a comparação faz com a gente. Atrapalha a nossa visão, torna nebulosa a nossa visão das coisas. A comparação nos paralisa, a comparação nos retarda. Não é possível correr a maratona da vida no ritmo de outras pessoas. Porque uns vão mais rápido, outros vão mais devagar. Uns vão com mais intensidade, outros com menos. Cada um está correndo a sua própria maratona. Você está correndo a sua e você deve concentrar-se em correr apenas a sua maratona. Você deve, por isso, encontrar o seu ritmo. Você deve, por isso, cadenciar o seu ritmo. Você não deve ficar olhando para as capacidades das outras pessoas e comparando-se com elas, desejando ser tão capaz quanto elas são, ou achando que elas são menos capazes do que você é. Há uma falsa sensação de incapacidade e de impotência quando nós somos cooptados por esse sentimento, e isso não nos deixa avançar, isso não nos deixa perceber que a velocidade, preste atenção nisso, irmãos, isso não nos deixa perceber que a velocidade, que a direção é nada, e que mais importante que correr é correr e continuar correndo. A velocidade sem direção é nada.
E mais importante do que correr é correr e continuar correndo. Então você precisa encontrar o seu ritmo. Você precisa cadenciar o seu ritmo. Você precisa entender como o Espírito Santo trabalha com você, como o Espírito Santo trabalha em você. Você precisa entender como o Espírito Santo conduz e guia a sua vida. E você precisa instalar-se confortavelmente na sua própria realidade. E você precisa viver os seus dias com alegria. E você precisa, como nos ensinou Tiago, ter por motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, caso você esteja atravessando uma temporada de provações, com a certeza e a confiança de que há um propósito de Deus para a sua vida, e esse propósito é singular, é único, é especial, porque ele é só seu. Amém, irmão? Então não queira ir tão rápido quanto o fulano e nem tão devagar quanto o Beltrano. Corra a sua corrida no seu ritmo, no seu tempo. Você está comigo aqui? Diga amém. O que nós precisamos saber, irmãos, para continuar avançando em bons tempos ou tempos maus, é que cada um corre no ritmo que pode. O ritmo que aguenta correr e continuar correndo. Sem pressa e sem pausa. Porque eu disse, é mais importante do que correr, é correr e continuar correndo. Então você precisa fazer isso num ritmo que você consiga sustentar. Amém, irmãos? Olhe para a sua vida. Olhe para o que Deus está fazendo com você. Olhe para o que Deus está fazendo por você. Olhe como Deus está conduzindo a sua história. Aprecie isso, aprecie a beleza disso. Aprecie cada lição, cada pequena lição que você tem aprendido no caminho. Aprecie cada milagre, aprecie cada resposta de oração. Por mais simples que tenha sido a sua oração, se ela foi respondida por Deus, isso deve ser um motivo de grande alegria. Isso deve te levar a celebrar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém, meu irmão? Encontre e cadencie o seu ritmo. Não se deixe ser feito um refém da comparação, em nome de Jesus. Terceiro conselho prático para tornar os seus dias mais leves, caso eles não estejam sendo fáceis. Suporte o seu processo e se submeta sempre à palavra de Deus. Amém? Não a minha palavra, não a palavra de alguém que você considera mais sábio que você, não a palavra de alguém que você, embora isso seja importante em alguma medida, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas não mais do que você se submete à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a última instância da nossa vida, sobre a qual nós devemos estar debaixo, sendo influenciados, sendo moldados, sendo transformados pelo seu poder, para vivermos na vontade, no plano perfeito de Deus para nós. Geralmente, irmãos, quando enfrentamos tempos difíceis, tendemos, e essa é uma tendência natural do ser humano, nós tendemos a desejar que Deus nos livre das circunstâncias ruins em que estamos vivendo. Sim ou não, irmão? Você já orou isso? Eu já orei isso muitas vezes. Senhor, faz essa tempestade acabar. Senhor, me livra desses desertos. Senhor, dá fim a essa aflição. Todos nós já oramos assim. Porque essa é uma tendência natural do ser humano. Nós queremos sempre evitar o que é desagradável, o que é desconfortável. Nós queremos evitar aquilo que nós não controlamos. Queremos sair de uma vez do vale em que nós entramos e chegar logo no nosso próximo pico. Mas nem sempre isso acontece do jeito que nós gostaríamos que acontecesse. Eu sei que você já sabe disso. E nem no tempo em que nós gostaríamos que acontecesse. Eu sei que você também sabe disso. Mas existe uma razão para isso, irmão. Veja. Diversas vezes os vales da vida são a sala de aula que Deus usa para nos ensinar certas lições que nós não aprenderíamos de outra maneira. Sabe, muitas vezes eu olho para Tiago capítulo 1 e leio as palavras de Tiago: tende por motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, porque a prova da vossa fé produz em você integridade, perseverança e faz que você não tenha falta de nada. Eu fico pensando que Deus, Ele é um gênio. Deus é um gênio, porque Ele nos conhece.
e tem a nossa vida na palma da sua mão, como sua criação. Ele sabe exatamente como nós somos, Ele sabe exatamente do que somos feitos, Ele sabe exatamente qual é a substância, a matéria-prima da nossa alma e como ela é complexa em termos de sentimentos, de afeições, de pensamentos. Por isso, muitas vezes, Ele nos permite atravessar vales nessa vida, nos permite temporadas de aflições, exatamente porque esses vales e essas temporadas de aflições nos educam na fé, nos ensinam coisas que nós não aprenderíamos de outra maneira. E eu não quero dizer com isso, irmãos, que Deus, embora Ele possa, porque Ele é onipotente, pode o que Ele quiser, nos coloca intencionalmente nos vales da vida com a intenção de nos ensinar o que quer que seja. Como eu disse, muitas vezes Ele pode fazer isso. Mas não é isso que eu estou sugerindo aqui, exatamente agora. O que eu estou dizendo é que Ele mesmo fez a vida ser o que é. Ele mesmo fez a vida na dinâmica que ela tem. Uma dinâmica de picos e vales sucessivos, onde nós somos provados e aprovados ou reprovados, refinados e projetados para o alto, sempre no tempo dele para nós. Amém? Então não é que Deus nos coloca numa enrascada, sabe assim, propositalmente para nos ensinar alguma coisa, é porque a vida é assim. Ele fez a vida assim. E não dá para escapar disso, não é verdade, irmãos? Não dá para escapar disso. Então nós devemos suportar. Diga comigo, suportar. Diga de novo, suportar. Nós devemos suportar os nossos processos particulares. Iniciar e encerrar os ciclos da vida com paciência e com perseverança. Sabe, irmãos, esses são valores muito caros. E são valores caros que nós não seríamos capazes de compreender, muito menos de absorver e estabelecer no fundamento das nossas vidas, se não fosse por causa das temporadas difíceis que nós muitas vezes atravessamos. Você em temporadas difíceis ora mais, sim ou não? Sim ou não, irmão? Você ora mais, você adora com mais intensidade, você canta com mais intensidade, você fica mais sensível, você chora mais. Você fica mais suscetível à palavra de Deus, porque você está com a sua alma fragilizada. Isso é assim mesmo. Por isso nós devemos suportar com paciência e com perseverança, até que tenhamos aprendido tudo o que Deus quer nos ensinar, a fim de nos fazer ser quem Ele nos criou para ser, porque no fim das contas, tem a ver com o que Deus está fazendo dentro de nós. Tem a ver com a pessoa que Deus está nos forjando para ser. Amém, irmãos? Certamente você sairá muito melhor da sua temporada difícil se você compreender a obra que Deus está fazendo dentro de você por meio dessa temporada difícil. Se você compreender aquilo que Ele está ensinando a você e aprender aquilo que Ele está ensinando a você, certamente você sairá melhor do outro lado. Não há viagem perdida quando se aprende novos caminhos, amém? Amém, irmão? Não há viagem perdida. Eu já passei por isso muitas vezes, na época que a gente dirigia sem Waze, a gente dirigia sem Google Maps, a gente dirigia sem GPS. Você ia aqui e ali perguntando para um e para outro como é que você faz, como é que você conseguia chegar, que caminho pegar para chegar no seu destino. E no fim das contas você tinha aprendido um montão de caminho novo. É ou não é? Aí você pensa, caramba, por aqui também chega lá, por aqui é mais rápido, por aqui eu corto um trânsito. Não há caminho perdido, irmão. Aliás, não há viagem perdida quando a gente aprende caminhos novos. Amém? E Deus está sempre nos ensinando caminhos novos. É por isso que nós precisamos permanecer firmes, resistir firmes na fé, para aprender esses caminhos novos. Certamente haverão outros vales, certamente haverão outros picos. Pode ser que você precise tomar caminhos diferentes. E se você aumenta o seu leque de opções, fica mais fácil dirigir, sim ou não, Anderson? Se aumenta o leque de opções, você sabe quando é que você foge daquele trânsito, você sabe quando é que você foge daquele sinal que enrola ali o meio de campo, você sabe quando é que você foge daquela, né?
daquela rua que é esburacada, que quando chove alaga. Fica mais fácil quando você aumenta o seu leque de opções. Fica mais leve quando você aumenta o seu leque de opções. Então, submeter-se sempre à palavra de Deus durante os processos da vida é manter-se aberto a aprender os caminhos que Ele quer nos ensinar. E nós devemos sempre nos lembrar do que diz a Bíblia em Isaías capítulo 55, do versículo 8 ao versículo 11. Eu quero que você leia comigo o que diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 55, do versículo 8 ao versículo 11. Vamos ler juntos essa passagem bíblica. Isaías 55, do 8 ao 11. Veja lá, porque os meus pensamentos, são palavras de Deus por meio do profeta Isaías, ele diz, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus para lá, não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. Você pode dizer aleluia, meu irmão? Essa é a palavra de Deus. Esse é o poder de nos submetermos à palavra de Deus. Porque veja, o que nós devemos aprender e o que Deus quer nos ensinar é que nós devemos querer aprender. E seja lá como for que Ele queira nos ensinar, nós devemos sempre querer aprender. Porque Ele é Deus e está lá em cima. E quem vê de cima sempre vê melhor. Amém, irmãos? Quem vê de cima sempre vê melhor. Então suporte o seu processo particular e mantenha-se submisso à palavra de Deus. Porque Ele mesmo disse por meio do profeta, a sua palavra prosperará para o propósito, prosperará e cumprirá o propósito para o qual ela é enviada. Então quando você está no meio do seu processo particular, seja num vale, seja num pico, e está submisso à palavra de Deus, ela está realizando pelo seu poder o propósito de Deus na sua vida. Ela está realizando pelo seu poder a vontade de Deus na sua vida. Quando Jesus nos ensinou a orar, isso está registrado lá em Mateus capítulo 6, Ele disse, vocês devem orar assim, Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela nos céus. Jesus estava nos ensinando que nós devemos cultivar uma disposição firme e constante de querer aprender, sempre submissos à sua vontade, sempre submissos ao seu poder. Sabe, nós temos vontades, Deus nos criou assim, o ser humano tem vontades, mas o ser humano nascido de novo, o ser humano que agora tem o Espírito Santo de Deus, não deve ser guiado pelas suas próprias vontades, mas ser guiado pela vontade de Deus. Por isso, nós que nascemos de novo, devemos orar, Senhor, me ensina a querer o que Tu queres, me ensina a querer o Teu querer, me ensina a querer a Tua vontade para mim, seja feita a Tua vontade na minha vida e aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Amém, meu irmão? Permanecer firme no processo e se submeter à palavra de Deus é se submeter ao poder que ela carrega de realizar em nós a sua vontade, de cumprir em nós a sua vontade. Então devemos nos manter sempre abertos e disponíveis para aprender. Amém? Amém, igreja? Sempre abertos e disponíveis para aprender. O quarto e último conselho bíblico para tornar os nossos dias mais leves, especialmente quando eles não forem fáceis, é: tenha sempre por perto pessoas que falem abertamente ao seu coração. Tenha sempre por perto pessoas que falem abertamente ao seu coração. Irmãos, uma das piores coisas que pode nos acontecer é nos percebermos sozinhos no meio de uma guerra. É ou não é verdade? Quem já se sentiu sozinho no meio de uma guerra? É ruim, não é, irmãos? É muito ruim. Parece que nós não somos capazes
de vencer sem ajuda. Isso nos faz sentir a miséria da nossa alma, a flor da pele, e perceber a nossa impotência muitas vezes. Sofremos calados e sem perspectiva, ou o conselho de alguém que possa acender uma luz na escuridão dos nossos dias. É muito ruim, eu sei como é. Isso não vale somente para os dias maus, não. Vale também para os dias bons, quando somos tentados a acreditar que somos mais do que na verdade somos e podemos mais do que na verdade podemos. É sempre muito importante termos ao nosso redor pessoas que falem abertamente o nosso coração, seja para baixarem a nossa bola, ou seja para levantarem a nossa bola. Isso é sempre muito importante. Amém, irmãos? Veja, eu quero que você entenda que isso é uma coisa que não acontece simplesmente. Muitas vezes, e eu arrisco dizer que na maioria das vezes, isso é uma circunstância criada. Isso é uma circunstância que nós mesmos provocamos. Sabe, irmãos, porque de um modo geral, a vida, ela nos leva a perceber em algum momento que está cada um correndo para resolver os seus problemas. É ou não é? Está cada um correndo para resolver as suas coisas. Está cada um ocupado com os seus próprios problemas, com as suas próprias coisas. E muitas vezes, os problemas e as coisas do outro nos passam despercebidos. Para nós que temos o Espírito de Deus e devemos andar em amor, isso não deve ser assim. Nós devemos sempre viver alertas e atentos às necessidades uns dos outros. Porque, eventualmente, o Espírito Santo pode nos usar para responder às questões de outros, para abençoar a outros, para realizar milagres na vida de outros. E não há nada melhor, não há nada mais significativo para nós como filhos de Deus do que sermos usados por Ele para realizar a sua vontade na vida de alguém. Isso é maravilhoso demais. Então nós devemos andar em amor, atentos e alertas às necessidades uns dos outros. Mas de um modo geral não é isso que acontece. Então nós não podemos simplesmente esperar que as pessoas se importem. Nós não podemos simplesmente nos enclausurar nos nossos problemas e esperar que as pessoas nos procurem, esperar que as pessoas nos cerquem. Muitas vezes nós precisamos criar essa circunstância. Muitas vezes nós precisamos nos aproximar de pessoas que possam falar abertamente o nosso coração. Muitas vezes nós precisamos criar essas oportunidades onde nós poderemos sentar, onde nós poderemos tomar um café, onde nós poderemos compartilhar, onde nós poderemos falar e ser ouvidos. Semana passada, eu recebi uma mensagem de WhatsApp de um amigo lá de Chapecó, lá de Santa Catarina. E ele falou assim: cara, eu precisava muito conversar com você. E eu fiquei até preocupado, porque o tom da mensagem parecia ser assim, preocupante. O tom da mensagem parecia, dava a entender que era uma coisa importante. Eu falei assim: caramba, cara, eu não tenho como te atender agora, é muito urgente. Será que dá para ser mais tarde? Ele falou: não, dá para ser amanhã. Eu falei: ok, então me liga amanhã de manhã e a gente vai conversar. E eu fiquei 2 horas com ele numa videochamada, irmão. E no final da videochamada, ele estava tão grato, ele estava tão claro de qual era o caminho que ele deveria tomar e a decisão que ele deveria tomar. Aquilo me encheu de alegria, aquilo me encheu o coração assim, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Mas foi ele que me procurou. Como eu ia saber que lá em Chapecó um amigo meu ia estar precisando de uma palavra de sabedoria, ia estar precisando de um conselho. Sabe? Cara, eu preciso falar com você. Muitas vezes é isso que a gente precisa fazer. Muitas vezes a gente precisa criar essas circunstâncias e essas oportunidades, procurar pessoas. Eu falei hoje de manhã, né, Felipe? Que a gente muitas vezes não tem coisas que nós poderíamos ter só porque nós não pedimos. Por vergonha, por constrangimento. O máximo que vai acontecer é você continuar na situação em que você já está. O máximo que vai acontecer é você continuar sem aquilo que você já não tem. Mas vai que dá bom, vai que dá certo. Você pede, Deus te dá através de alguém. Então nós precisamos, cara, preciso conversar, cara, você pode me ouvir um instante? Você pode me dar um minuto? Você pode me dar 20 minutos, 30 minutos da sua atenção? Talvez nós estejamos apenas a um passo de ouvir a palavra de sabedoria que precisamos para dissolver, desfazer aquele imbróglio terrível que nós já não sabemos mais o que fazer para desfazer. Então você precisa procurar cercar-se de pessoas que possam falar abertamente o seu coração em amor, porque isso é bíblico. A palavra diz em Eclesiastes que, Provérbios ou Eclesiastes, não lembro a referência, eu não lembro exatamente bem a referência, eu não anotei ali
Mas assim como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, aperfeiçoa o seu companheiro. Em Eclesiastes capítulo 3, ele vai dizer, 3 ou 4, 2 ou 3, não estou muito certo das referências hoje não. Principalmente daquelas que eu não anotei ali, especialmente daquelas que eu não anotei ali. Que é melhor serem dois do que um, porque quando um está cansado, o outro vai lá e levanta. O que está cansado é melhor serem dois do que um, porque quando um está com frio, o outro vai lá e cobre o outro. A gente precisa ter como se fala, a gente precisa ter uma rede de proteção para a nossa alma, feita de pessoas maduras, de pessoas que tenham uma palavra de sabedoria nos lábios, que possam nos aconselhar, que possam ministrar a nós, ministrar ao nosso coração. Isso não é só importante, irmãos, isso é absolutamente necessário, especialmente nos dias maus. Está comigo? Diga amém. Nós precisamos ter por perto essas pessoas que possam falar a nós aquilo que nós não estamos dispostos a ouvir. Porque nos confronta, porque nos mostra como estamos equivocados, porque nos mostra como nós não estamos lendo bem os cenários da vida. É ruim, né, irmãos? Sabe aquela... E isso é maravilhoso, eu acho isso incrível nessa dinâmica dos relacionamentos. Às vezes você procura alguém cheio das tuas razões e você está lá contando as tuas coisas, falando as tuas coisas, no final você diz, não é? Como quem só está procurando uma afirmação, como quem só está procurando uma validação, porque já acreditou ser verdade. A pessoa diz, não, cara, não é assim não. Como não é assim? Não, cara, não é assim, porque você está errado aqui, você está errado ali, você está fazendo isso aqui. Aí, não, mas peraí. É assim, irmão. É assim que funciona. Nós não queremos ser confrontados, nós não queremos ser contrariados. Mas é extremamente importante ter por perto essas pessoas que podem ministrar abertamente o nosso coração e amor para nos confrontar, nos contrariar, quando nós já sentamos verdades no nosso coração que não são verdadeiras. São as nossas verdades. Mas não são verdades universais. E nem é a verdade de Deus. Muitas vezes nós estamos tão obscurecidos, tão... envolvidos pelas dificuldades dos nossos vales, que nós não conseguimos olhar sozinhos e enxergar sozinhos. Precisamos dessas pessoas perto de nós. Pessoas que sejam boca de Deus para nos encorajar, para nos chamar a atenção quando necessário. Ei, vem cá. Que isso? O que está fazendo? Está maluco? Está errado, cara. Não é assim que funciona. Isso é extremamente importante, irmãos. Extremamente importante. Essa é a dinâmica no reino de Deus. A igreja é chamada de corpo de Cristo, e o corpo de Cristo tem muitos membros. Eles existem interligados e eles são interdependentes. Não é assim o corpo humano? Essa é a analogia perfeita para a igreja de Jesus. O corpo humano é assim, são muitos e diversos membros, mas todos eles interligados, todos eles interdependentes, todos eles funcionando juntos, para sustentar o corpo, para manter o corpo de pé. Isso nós devemos nos lembrar que nós fomos criados para a comunhão com Deus e também para a comunhão uns com os outros. Nós não somos completos sozinhos. Nós não nos bastamos. Amém, irmãos? Nós não nos bastamos. Talvez eu seja o único aqui, não sei. Mas quem dos homens aqui é que nem eu que não cozinha, só sabe fazer gororoba? Não cozinha assim legal. Ó, eu, Emerson, ó, o Jackson, Anderson. Que isso, a Rogéria levantou a mão só. O Diego também. É só assim aquele o básico do básico do básico, né, irmão? Irmão, quando a gente não tem a esposa da gente por perto e a gente tem que comer, dá um né? Hoje em dia as coisas ficaram mais fáceis. Você pede um iFood, você pede uma quentinha, Mas se você tem que fazer, aí tu fica enrolado, né, irmão? Daí tu percebe que tu não é completo sozinho. Tu percebe que tu não se basta. Quando eu tinha 18 anos, eu acho, 17 ou 18 anos, 18 ou 19 anos, eu morei por 1 ano na Alemanha como missionário. E eu me lembro que teve um período
desse ano que eu fiquei completamente sozinho e sem a presença de algum brasileiro lá comigo. Quer dizer, algum brasileiro comigo na missão, né? Existiam outros brasileiros dentro da igreja que a gente estava plantando. E eu tinha que cozinhar. E eu estava na Alemanha, eu não sabia como é que comprava as coisas no mercado. Eu falei assim, caramba, e agora o que eu vou fazer? Cara, liguei para minha mãe e falei, mãe, tu vai ter que me ensinar por telefone aí a fazer um arroz. Que isso, meu Deus do céu? Que situação é essa? Tu vai ter que fazer um arroz, olha só, né, irmão? Arroz é a coisa mais simples de fazer, eu não sei fazer até hoje. Irmão, quase toquei fogo no apartamento que eu morava, aquele apartamento lá, Emerson. Uma fumaça, e o síndico foi lá e perguntando o que estava vendo. Eu falei, calma que eu estou tentando fazer um arroz. Eu falando em português, ele não entendendo nada que eu estava falando. Eu falei, é um arroz, é só um arroz. A gente se sente impotente, né, irmão? Quando a gente está diante de uma necessidade para a qual a gente não é capaz, sozinho. E nos problemas, e nos dias maus, nos vales da vida, isso também é verdade. Muitas vezes você está em circunstâncias em que tu diz assim, cara, eu não sei mais o que fazer, eu não sei para onde ir, não sei o que devo tomar, eu não sei mais. Eu vou ficar aqui parado, não sei. Aí tu precisa de alguém que fala assim, ó, vem cá, cara, é por aqui. É por aqui. Outro caos lá desse ano que eu morei na Alemanha, eu estava lá no centro de Stuttgart, lá na Alemanha, e eu não falo alemão até hoje, falava inglês, mas o alemão não gosta muito que tu fale inglês com ele, não. Se ele percebe que o teu inglês tem sotaque, que tu tá, né, ele já fica meio... Aí eu falei inglês com um, não consegui pegar a informação que queria, falei inglês com outro, não consegui pegar a informação que queria, falei com um terceiro, não consegui, e eu lá no centro de Stuttgart, sem saber como eu entrava no trem que me levava de volta para casa onde eu morava. Aí eu, em português alto, ninguém me ouvia, eu falei assim, caramba, meu irmão, tá difícil, cara, esses alemãos são difíceis, os caras não querem me ajudar mesmo. Mas falei perto de um guardinha, assim, um guardinha da estação de trem. Aí o guardinha falou em português comigo, chega aí, brasileiro, sei como é que é isso. Chega aí, brasileiro, eu vou te ajudar, sei como é que é isso. Eu falei, um brasileiro, pelo amor de Deus, me ajuda a voltar para casa. Aí o cara me explicou direitinho, eu estava perdido, não sabia o que fazer. Eu falei, cara, é por aqui, desce ali, pega aquele trem, depois tu salta, pega aquele outro. Eu falei, vou chegar em casa. Às vezes a gente não sabe mais o que fazer, não sabe mais o que fazer. A gente precisa de gente ao nosso redor para dizer, cara, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Então nós precisamos nos cercar de pessoas que falem abertamente ao nosso coração em amor em dias difíceis. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Lembre-se disso, olha, nem sempre essas pessoas estarão por aí soltas e disponíveis para nós. Muitas vezes nós vamos precisar criar essas circunstâncias, criar essas oportunidades. Não tenha vergonha, não tenha medo. Procure, sabe, cara, eu preciso de ajuda. Cara, eu preciso de uma palavra. Cara, eu preciso de uma oração. Cara, eu preciso que você fale comigo. Eu preciso que você me dê uma direção. Você tem meia hora, você tem 10 minutos, você tem 5 minutos para mim. Esses quatro conselhos bíblicos para tornarmos a vida mais leve, especialmente quando ela não for fácil, precisam nos acompanhar todos os dias e precisamos nos lembrar deles todos os dias, porque eventualmente vamos precisar de um ou de outro, ou de 2 ou de 3 deles, talvez precisemos dos 4, mas nós precisamos ter atenção a isso. Precisamos tomar decisões difíceis sempre o mais rápido que pudermos. Precisamos encontrar e cadenciar o nosso próprio ritmo. Eu estou te falando de mim, meu irmão. Estou te falando de mim. Eu já sofri muito me comparando. Sofri mesmo, de verdade. Sofri de ter de falar disso em terapia com um psicólogo. Não sei por que razão. Eu olhava para as pessoas que eu admirava, especialmente para as pessoas da minha geração que eu até conhecia pessoalmente, que já tinham feito mais do que eu e já tinham ido mais longe que eu. E eu pensava comigo, cara, mas esse cara não é mais capaz que eu. Cara, mas eu não sou menor que ele, por que eu não... E sabe, eu ficava me comparando, eu já sofri muito com isso, irmão. Até um dia que o Espírito, sabe, até o dia que o Espírito quebrou o meu coração e me ensinou assim, cara, você tem um ritmo, encontra o teu ritmo, cadencia o teu ritmo, corre no teu ritmo.
Não te interessa por que ele chegou lá antes de você. Não te interessa por que ele tem mais que você. Não te interessa por que ele já fez mais que você. Não te interessa. É a vida dele. Te interessa é a tua vida. Não se compare. Faça o seu. Faça o seu. Amém? De repente o cara tem mais pique mesmo, irmão. Eu boto ele para correr no meu ritmo e ele tropeça, porque eu vou devagar demais. Eu estou devagar demais para ele, entendeu? Ele não dá certo no meu ritmo. Eu não dou certo no dele, ele não dá no meu. Está tudo certo. Então não queira correr no ritmo dos outros, corra no seu. Encontre o seu ritmo, corra no seu ritmo. Terceiro conselho, suporte seu processo, se submeta sempre à palavra de Deus. Amém, irmãos? O que a palavra de Deus diz sobre isso? O que a palavra de Deus ensina sobre circunstâncias assim? O que a palavra de Deus ensina sobre situações como essa em que eu estou? O que a palavra de Deus ensina sobre isso? Se você não conseguir encontrar o que a palavra de Deus ensina sobre as suas circunstâncias sozinho, peça ajuda a alguém, porque há recurso na palavra de Deus, há sabedoria, há princípios na palavra de Deus para nos guiar em quaisquer que sejam as situações em que nós estivermos vivendo a nossa vida, sejam elas boas ou ruins. Há saídas, há soluções, há palavras de Deus para guiar a nossa vida e guiar o nosso caminho. Salmo capítulo 25 diz: aquele que teme ao Senhor, Ele instruirá os caminhos que deve seguir. Salmo 25, 3 ou 4. Me perdoem hoje eu estou supondo as referências, né? Mas eu sei que é no Salmo 25. Aquele que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve seguir. Tu teme o Senhor, irmão? Então se submeta à palavra de Deus, porque há instrução nela para você a respeito do caminho que você precisa seguir. Amém? Não fica tirando solução na tua cabeça, não fica tirando solução, sabe? Vai para a palavra, vai para a palavra. Se tu não consegue encontrar lá, pede ajuda a alguém, mas vai para a palavra. Fortaleça o teu coração e a tua fé na palavra de Deus, suporte o seu processo, submeta sempre à palavra de Deus e por fim, tenha sempre por perto pessoas que falem abertamente o seu coração em amor. Amém? Lembrando sempre que você, talvez, muito provavelmente, vai ter de criar essas circunstâncias. Você muito provavelmente vai ter de criar esses momentos, essas circunstâncias, para ter essas pessoas perto de você. Amém? Se não será sempre fácil, que seja leve. Para ser leve, é preciso observar esses 4 conselhozinhos bíblicos. Isso vai te ajudar, eu tenho certeza. Eu não sei o que te espera essa semana. Eu não sei o que te espera na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Talvez você tenha a sua semana toda planejada, toda programada. E um imponderável da vida pode chacoalhar a tua programação. Eu não sei. Se isso acontecer, você já tem 4 conselhos para seguir. Isso vai te ajudar a suportar o teu processo. Talvez você esteja desfrutando uma boa temporada, um bom momento de vida. Tenha esses 4 conselhos no bolso. Porque lembre-se, a vida é feita de picos e vales. E o seu pico não durará para sempre. Que isso, Daniel? Você está desejando um deserto para a minha vida? Não estou desejando nada, irmão. Aliás, eu até desejo que você viva sempre num pico. Mas a vida não é assim. Não é que eu quero não, irmão. É que a vida não é assim. Então, enquanto você está no pico, irmão, se aproveita, celebra. Sabe? E os vales, eles são de diferentes formas, diferentes cores. Então, às vezes você olha o vale de alguém e diz assim: não, mas isso aí é vale. Não é para você, irmão, é para o irmão que está nele. Aí, irmão, olha o teu vale e fala assim: não, mas isso aí é vale. Não é para ele, mas para você que está vivendo o teu. Então, sabe, celebre e fortaleça a tua fé, renove a tua esperança, porque pode chegar um vale aí. Espero que não chegue essa semana, meu irmão. Estou desejando isso para você não. Espero que não chegue essa semana. Nem semana que vem, nem na outra. Mas, caso chegue ou caso você já esteja nele, você precisa se lembrar desses 4 conselhozinhos. Amém, irmão? Simples. Tome suas decisões difíceis o mais rápido que puder. Quem sabe o segundo? Tu está achando que eu esqueci, mas eu estou querendo saber se você lembra. Graças a Deus pelo YouTube. Porque se tu quiser, tiver interesse mesmo, você vai olhar lá no YouTube e vai saber qual é o segundo. Se submeter a palavra?
Encontre o seu ritmo e cadencie o seu ritmo. Amém? Encontre o seu ritmo. Não se compare, não se compare. Joga o teu jogo. Joga o teu jogo. Amém? Joga o teu jogo. Igual eu falei para vocês, né? Eu e a Erika, a gente está num processo aí. Quem viu, viu, irmão. Quem não viu, do jeito que a gente vai ficar no final de 2026. Eu botei a foto na tela. Quem viu, viu. Quem não viu, já era. A gente está no processo. Irmão, você não sabia o sofrimento que era botar uma blusa para dentro da calça. Minha esposa falou que eu estou bonito, com a blusa assim por dentro. A barriga ficava esticando a blusa, assim, aquela coisa horrorosa. Por que eu estou falando disso? Encontre o seu ritmo, encontre o seu ritmo. Por quê, irmão? Porque eu falei assim, cara, ficava olhando na internet lá, aqueles caras sarados, bonitos, de barriga rachada, eu falei assim... Aí quando tu vai pra academia, que tu faz a série com 10, com 5 quilos, tu se sente nada, né, mano? Tu puxa 5 quilos na máquina, tu vê o cara puxando 50, tu fala assim, pô, calma aí, pô, vou treinar do outro lado. Aí o Felipe pra mim, outro dia desse, ô pastor, vamos fazer um treino junto. Eu falei, vamos sim, tu vai de noite, eu vou de manhã. Tu vai de manhã, eu vou de noite. Olha a carcaça dele lá. Vai treinar o que comigo? Ele vai puxar 50 quilos lá na máquina, vai empurrar 100 lá na leg press, eu vou fazer com 3 quilinhos, levantando 3 quilinhos. Pô, que vergonha. É o meu ritmo. Agora é o meu ritmo. Mas se eu mantenho, uma hora eu pego 5, Felipe, uma hora eu pego 10, uma hora eu pego 15, 20, 30. O negócio é você encontrar o teu ritmo, o negócio é você jogar o teu jogo, o negócio é você não ficar olhando para o jogo do outro, o negócio é você não ficar, sabe, impressionado demais com a vida do outro, impressionado demais como é que as coisas estão dando certo para o outro. Vive a tua vida, irmão. Viver só a tua vida muitas vezes já é difícil pra caramba, não é? Viver só os teus problemas muitas vezes já é difícil. Tu quer viver os teus e os dos outros também? Fique firme no teu processo e se submeta à palavra de Deus. E tenha pessoas ao teu redor que podem ministrar o teu coração em amor. Amém, irmãos? Amém, querido?